E aí, tudo bom? Bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo do horário que você estiver assistindo. Bom, pessoal, dando continuidade na parte, né, do conteúdo que nós estávamos estudando sobre o grau dos comparativos, agora eu vou iniciar com vocês a parte final, onde a gente vai falar sobre o superlativo, né, o grau superlativo, para a gente poder finalizar, né, essa parte, né, da gramática que a gente estava estudando. Tudo bom? Bom, o que é o grau superlativo, né? O grau superlativo ele é utilizado para na parte da comparação para quando você vai falar de um objeto, uma pessoa, um animal que tem a característica um grau mais elevado dentre desses que nós estamos comparando, né? Digamos, o superlativo ele vai ser o top do top do top da balada, né? Num grau de comparação, ele vai ser o nível, né? O lá em cima dentro das coisas que nós estamos comparando. Então, é, é, ele é utilizado justamente para fazer essa comparação, né? Para dizer que ele é o mais entre todas as coisas que estão sendo comparadas, tá bom? Como é que a gente vai formar o grau do comparativo? Bom, lembra que eu falei para vocês das regrinhas do grau do comparativo de igualdade, dos adjetivos curtos, os adjetivos longos, os adjetivos que terminam em y, consoante, vogal consoante, os adjetivos que não seguem uma regrinha, né, que são os irregulares. Do mesmo jeito, nós temos aqui também no grau superlativo, né? O primeiro que a gente vê, quem é? O primeiro, acrescentando-se o EST ou ST. Quando é que a gente vai usar esta regrinha aqui? Quando o adjetivo é curto. Lembra que eu já expliquei para vocês no grau do comparativo que quando o adjetivo é curto, a gente coloca o ER no final. No superlativo, né, a gente vai colocar o EST ou ST, dependendo se a palavra já terminar com S, com E, no final dele. Por exemplo, a palavra long, longo, vira longest. Large, largest. Great, greatest. Longo, né, o mais longo. Largo, o mais largo. Great, que é o bom, né? Greatest, o melhor de todos. Então, adjetivo curto, vamos colocar o E, S e o T. Se a palavra terminar com E, vamos colocar só o S e o T. Ok? Vamos para frente. Da mesma forma que nós temos o adjetivo curto, nós também temos os adjetivos que são os longos. Lembra no comparativo, né, de igualdade que a gente viu os adjetivos longos? Como é que ficava o adjetivo? O adjetivo permanecia igual. O que a gente colocava antes dele? O more, né, que é para indicar mais. Da mesma forma, nós temos aqui no superlativo também, quando o adjetivo é longo. Quando o adjetivo é longo, a gente não vai colocar o E, S e o T. A gente vai permanecer com o adjetivo igual e nós vamos colocar o most antes do adjetivo. Esse most é como se fosse o mais, né? O maior, né? Do grau superlativo. Por exemplo, impressive, most impressive. Powerful, most powerful. Important, most important. Importante, o mais importante. Poderoso, mais poderoso. Né? O impressivo, né? Que é o. Ou seja, adjetivo longo, most antes dele. E não precisa colocar a regrinha do EST ou do ST. Tá ok? Quando nós temos um adjetivo terminado em y, em y. No comparativo, a gente tirava o y e botava o i, e e o r. Da mesma forma que no adjetivo terminado em y, nós vamos tirar o y e vamos botar o i, e, s, t. Né? Por exemplo, dry vira driest, seco ou mais seco.
Happy, happiest. Feliz, o mais feliz. Funny, funniest. Engraçado, o mais engraçado. Easy, easiest. Fácil, o mais fácil. Ok? Pra frente. Os adjetivos que são terminados em OU, né, que é o OW. O ER ou LE, alguns adjetivos vão ter essa terminação, né? OW, ER ou LE. Podem se colocar de duas formas. Quais são elas? Essa justamente que a gente viu. O EST, ou você pode colocar o most antes dela. Por exemplo, narrow pode ser most narrow ou narrowest. Viu? Ó, terminou em quem? OW. Então você pode colocar o most narrow ou narrowest com o EST. Clever. Terminou com quem? Com ER. Você pode colocar como most clever, como cleverest. Né? Esperto, inteligente, ou mais inteligente. Tanto faz um como o outro. Sendo que só são para essas três terminações aqui. OW, ER, LE. Ok? Pra frente. A maioria dos superlativos com adjetivos de sílabos, duas sílabas, de sílabas, né? Duas sílabas, são formados com most. Modern, most modern. Famous, most famous. Recent, most recent. Embora eles indiquem mais ou menos que são uns adjetivos curtos, mas o adjetivo curto ele é até uma sílaba, né? No caso do superlativo de dois ou mais, né? Eles já são considerados, entre aspas, grandes. Então, embora eles tenham duas sílabas, considerar entre aspas, a gente já pode achar que ele é pequeno, eles não vão seguir a regrinha do EST, eles vão a regrinha do most, viu? Aqui o adjetivo e o most na frente, tá bom? Lembra que eu falei para vocês lá no comparativo, quando um adjetivo termina em CVC? Consoante, vogal, consoante. O que é que a gente faz? A gente repete a última consoante e vai colocar o EST. Lá no comparativo a gente coloca o ER, né? Só que aqui a gente vai colocar o EST. Por exemplo, big, biggest. Grande, o mais grande, o maior. Hot, hottest. Hot, quente, o mais quente. Ou pode ser gostoso, gostosa, dependendo do que você fica falando, né? O mais gostosa. Thin, thinnest, o magro, o mais magro, só o palitinho. Wet, wettest, é estranho, com 3 T's, é estranho, porém a regrinha, consoante, vogal, consoante. Wettest, que é o mais molhado. Tá ok? Como toda regra tem uma exceção, da mesma forma que a gente estudou lá no comparativo, também tem na forma superlativa, que são aquelas palavrinhas que não seguem a regra do most, do EST, do tira o Y e bota o IST. Ele tem a sua própria forma de ir para a forma superlativa. Por exemplo, good. O que é good? Bom. O good ele vai virar quem? Best. Bom ou melhor. Bad, mal ou ruim. Worst, pior ou pior. Far, que é longe, lá na. Farthest ou furthest. Tanto pode ser este como este. Para quando eu for falar o far, que é longe. O old, que é velho. Tanto pode ser a regrinha do oldest. Esse que segue aquela regrinha, segue a regrinha, ST. Mas ele também pode vir como eldest. Olha a diferença, ó. Oldest, eldest. Tá vendo? Bom, essa aqui são a regra dos superlativos. E professor, e como é que a gente vai colocar na forma superlativa, colocando uma frase?
da mesma forma, da estrutura das formas superlativas, né, comparativas que a gente viu. A gente coloca o primeiro sujeito, coloca a regrinha, coloca o verbo to be, coloca o adjetivo, coloca a segunda coisa que está sendo comparada, é daquela mesma regra, tá? Vamos para frente aqui. Os adjetivos no grau superlativo são geralmente precedidos do artigo the. Este negocinho aqui significa o ou a. Dependendo se for masculino o, feminino a. Para dizer que é o alguma coisa ou a alguma coisa. O maior, a maior, o melhor, a melhor, o mais importante, a mais importante. Não interessa. Vai depender do meu, né, do meu sujeito que vai estar aqui. Por exemplo, she, ela. Então aqui vai ser o the significa a. She is the most clever student. Ela é a maior, né, a mais inteligente estudante, né, aluna. The Amazon has the largest river basin in the world. O Amazonas tem o rio mais largo no mundo. Ok? Aqui eu coloquei alguns exercícios para a gente praticar, para vocês entenderem, né? Preencha os espaços com as palavras que estão faltando, né? O comparativo, o superlativo. A questão número 1. Minha casa é big, grande, do que a sua. Se eu estou comparando duas coisas, eu vou usar o comparativo de superioridade. A primeira coisa, minha casa é big, grande. Eu vou dizer maior, bigger. Consoante, vogal, consoante. This flower is beautiful. Beautiful, bonita. Do que essa outra. Estou comparando duas coisas. O meu adjetivo aqui é um adjetivo longo. Se é um adjetivo longo, eu vou colocar o que primeiro? More. Depois o adjetivo. Beautiful. Esta flor é mais bonita do que essa outra. 3. This is the. Esse é. Interesting, interessante. Book, livro, que eu li. Você não está comparando duas coisas. Você está dizendo que o livro é o mais interessante de todos aqueles que você leu. Se você não está comparando, se você está afirmando que ele é o maior, né? Fazendo o grau superlativo, então você vai colocar quem? Olhe para o adjetivo. Interesting. É longo? Você vai colocar o que com ele? Most. Então vira most interesting. Esse é o livro mais interessante que eu já li. Ok? Pessoas não fumantes normalmente vivem do que os fumantes. Long, que é no caso longer, né? Que mais, vive um pouco mais. Você está comparando duas pessoas, né? As que fumam e as que não fumam. Está dizendo que, comparando as duas, o verbo é viver, né? Um pouquinho mais. Uma duração maior. Então você vai dizer o quê? Que não fumantes geralmente vivem mais curto. O que eu vou colocar? R. Longer do que os não fumantes. Ok? Onde é. Aí tem dangerous. Não, qual é dangerous, perigoso, animal no mundo? Tá perguntando quem é o animal mais perigoso do mundo. Ele não está fazendo uma comparação entre um animal e o outro. Ele está perguntando dentro de todos os animais quem é o mais. Se eu estou querendo saber quem é o mais, ele é quem? O superlativo. Meu adjetivo está aqui. Ele é longo? É longo. O que eu vou colocar? Most antes dele. E repito. Qual é o animal mais perigoso no mundo? Ok? A holiday by the sea, um feriado na praia, é do que um feriado nas montanhas. Bom, estou falando do feriado na praia, estou falando do feriado na montanha. Estou comparando duas coisas. Se é comparando, é comparativo, não é superlativo. Estou comparando duas coisas. Good, bom. Ele quer saber qual dos dois é o melhor. Na frase está dizendo que um feriado na praia é good. Se é good,
vou colocar ele na forma comparativa. Lembra que o good, ele é um adjetivo que não segue a regrinha. Ele é um adjetivo que não vai seguir a regrinha do R no final dele. Ele viu good, ele vai virar quem? Better. A holiday by sea is better than a holiday in the mountains. Um feriado na praia é melhor do que um feriado nas montanhas. Né? 7. É estranho, mas às vezes uma coca é expensive than a beer. Ele está comparando o quê? Uma coca com uma cerveja. O meu adjetivo aqui, entre parênteses, é o expensive. Caro. Se eu estou comparando duas coisas, eu vou olhar para o meu adjetivo. Expensive. Ele é longo. Se ele é um adjetivo longo, eu vou colocar o que na frente dele? More. É estranho, mas às vezes uma coca é mais cara do que uma cerveja. Ok? 8. Who's the rich woman on the world, in the earth? Ele quer saber quem é woman, mulher, rica na Terra. Ele não está querendo comparar duas pessoas para saber quem é mais rica entre elas. Ele está perguntando no mundo quem é a mulher mais rica. Se eu quero saber quem é a mais rica, ele é o superlativo. Se ele é o superlativo, eu vou ter que olhar para o meu adjetivo. É um adjetivo que? Curto. Se é um adjetivo curto, eu vou colocar o que no final dele? EST. Richest. Who is the richest woman on earth? Quem é a mulher mais rica no mundo? Bom, a explicação da parte, né, superlativa é aqui, tá? Eu vou estar disponibilizando, né, depois uma atividade para vocês praticarem. Depois eu vou fazer a correção dessa atividade. Atividade gravada, ok, né? E daí a gente vai fazer um pequeno trabalho, né? Avaliativo que vai valer a nota do segundo bimestre de vocês, tá? Me despeço por aqui, né? Boa noite, boa tarde ou bom dia, dependendo da hora que você estiver assistindo, né? Qualquer dúvida, você pode entrar em contato comigo, que eu estarei respondendo desde que seja horário comercial. Não me mande mensagem de madrugada, que eu não sou nem vigia, nem quenga, nem prostituta para estar trabalhando de madrugada, tá bom? Beijo, até a próxima aula, tá? Brincadeira, releva o que eu disse no final.